Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Oséias Moreira Lisboa, médico homeopata há 30 anos e médico da medicina convencional nos últimos 50 anos. O assunto que nós gostaríamos de abordar com vocês hoje seria a homeopatia e a resistência bacteriana. É interessante notar que muitas vezes, quando a gente começa a usar nas infecções comuns, infecções de ouvido, infecções de garganta, infecções pulmonares, a gente começa a usar um determinado antibiótico, isso pela nossa medicina convencional, alguns desses antibióticos promovem a resistência do micróbio a determinados antibióticos. Isso é natural, porque o micróbio é um ser vivo, e como um ser vivo, ele tem mecanismos de defesa, e ele pode usar esses mecanismos de defesa para neutralizar a ação do antibiótico. Não só os médicos, mas como as donas de casa, as mães de famílias de um modo geral, que às vezes costumam medicar os seus filhos, por exemplo, que têm resistência, que têm frequência, amidalite frequente, inflamações de ouvido, gripes, até bronquites, asma. Na maioria das vezes eles são medicados também com antibióticos. E esses antibióticos, como eu disse, podem promover no vírus, que é um micróbio vivo, que é um ser vivo como outro qualquer, e ele fazer uma mudança na sua estrutura genética, no seu DNA, ou até secretar enzimas diferentes que possam neutralizar a ação desse antibiótico. Isso não acontece com a homeopatia. Por que não acontece? Porque a homeopatia, a direção do tratamento homeopático não é direcionada ao micróbio. A direção do tratamento homeopático é voltada para a pessoa, para o indivíduo, para aquela criança, para aquele adulto. Ele é voltado especificamente para a pessoa. E quando os medicamentos homeopáticos estimulam as forças naturais das pessoas a produzir a sua própria cura, é evidente que são mobilizadas todas as forças possíveis do organismo no combate a esse micróbio que estiver provocando a amidalite, a otite, a bronquite. Então, todos os medicamentos homeopáticos funcionam nesse sistema, estimulando a força vital desse doente a produzir, mobilizar todas as defesas, todo o sistema imunológico desse indivíduo para que o seu próprio organismo possa produzir os anticorpos, possa produzir, o seu sistema de defesa possa produzir as substâncias necessárias para combater esse micróbio. Tanto isso é verdade que na medicina convencional, normalmente estão sendo a cada dia inventados, sintetizados outros antibióticos diferentes que possam combater essa resistência promovida pelos micróbios de um modo geral. Na medicina homeopática isso não é necessário. Eu tenho em mãos livros homeopáticos, o Bruckner, por exemplo, que foi editado em 1897. E os mesmos medicamentos homeopáticos que foram usados naquela época para combater uma amidalite, para combater uma otite, para combater uma bronquite, para combater, enfim, os mesmos medicamentos usados naquela época são os mesmos que podem ser usados hoje e com os mesmos efeitos positivos. Então, é importante a gente distinguir essa situação. Por quê? Porque, como eu disse, o medicamento homeopático ele estimula a sua defesa.
todos os recursos do seu organismo são mobilizados contra aquele micróbio. É aquilo que o Hipócrates chamava da vis medicatrix naturae, ou seja, as suas forças naturais de cura. Essas forças são mobilizadas, o organismo seu vai produzir as defesas necessárias e combater esse organismo que está lhe infectando, que está lhe provocando infecções. No caso da medicação homeopática, a gente tem essa vantagem extraordinária, porque hoje nós temos talvez 3.000 medicamentos homeopáticos já pesquisados, estudados e com as suas ações perfeitamente determinadas. E esses medicamentos, garanto a vocês, daqui 10, 15, 20, 50 anos, eles estarão atuando da mesma maneira, estimulando o seu organismo a produzir as suas defesas, a produzir todas as substâncias necessárias, mobilizando todo o seu sistema imunitário para que ele possa combater qualquer infecção que surgir, desde que os sintomas coincidam com o medicamento utilizado. Essa é uma das comunicações que eu gostaria de mostrar a vocês e afirmar que todo o mecanismo de defesa do seu organismo sempre é mobilizado. Nosso tratamento não é voltado para o micróbio, não é voltado para a doença. Nosso tratamento, o tratamento homeopático, é voltado para o doente, para mobilizar todas as forças desse doente no combate à sua doença. É evidente que nós podemos afirmar com toda certeza que se a teoria evolucionista for válida, se você acredita que houve uma evolução do ser vivo, uma evolução do ser humano nesses milhões de anos até agora, é claro que esse organismo, o organismo humano, é um organismo evolutivamente perfeito. É um mecanismo, um organismo que tem todas as possibilidades de se autopreservar, de se defender somente com as suas forças. A minha esposa é evangélica e adota a teoria do criacionismo, ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Para mim, as conclusões são as mesmas. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é a imagem da perfeição. Ele não iria fazer um ser humano imperfeito. Então, se nós convergirmos as duas teorias, a teoria evolucionista de um lado e a teoria criacionista do outro lado, nós chegamos à mesma conclusão. O nosso organismo é perfeito. Quer tenha sido criado exclusivamente por Deus, quer tenha evoluído nos seus milhões de anos de aperfeiçoamento, ele é um ser perfeito, um organismo perfeito, capaz de se defender de tudo que houver. Por isso, nós acreditamos que, no caso da homeopatia, quando ela mobiliza todas as forças do organismo para que ele possa responder, ele possa anular todas as doenças, isso é perfeito. É claro que algumas pessoas têm bloqueios, que às vezes não conseguem mobilizar todas as suas defesas. Aquelas pessoas que tomam medicamentos muito supressivos, tipo medicamentos tarja preta, tipo corticoides, essas pessoas têm alguns bloqueios na ação da sua força vital. Mas, normalmente, como eu disse a vocês, qualquer medicamento homeopático, quer tenha sido descoberto agora, quer tenha sido descoberta há séculos atrás, ele tem a mesma ação, ele tem a mesma função
e ele pode mobilizar as defesas suficientes para não criar resistência a nenhum tipo de organismo, crie resistência contra o seu próprio sistema de defesa. Era o que eu tinha para mostrar a vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus familiares e inscreva-se em nosso canal para que você possa receber novas comunicações. Até a próxima.